Olá pessoal, está começando mais um episódio do Open Mind Talks. Eu sou Lúcio Júnior e estou aqui diretamente dos estúdios da Crosshost para poder trazer conhecimento, conteúdo compartilhado de altíssimo nível pelos membros do Open Mind Brasil. Então se liga porque o episódio de hoje está sensacional. Nós vamos falar sobre tomada de decisão, neurociência, alta performance e eu estou recebendo aqui o Alexandre D'Aquino, ele que é CEO para o Brasil da Tech Mahindra, ele é membro fundador do Open Mind Brasil e agora ele também vai lecionar uma disciplina no curso de formação de conselheiros do Open Mind Brasil. Então se liga que está começando mais um episódio do Open Mind Talks. Open Mind Talks com Lúcio Júnior. Estamos de volta aí com mais um episódio do Open Mind Talk. Sejam todos muito bem-vindos, né, que estão acessando aqui pelas plataformas do LinkedIn, as nossas plataformas de streaming, né, o Spotify, o Teaser, YouTube. Então nós estamos aí transmitindo para um grande número de pessoas que se interessa por conhecimento de desenvolvimento pessoal. A gente já gravou aqui vários episódios no estúdio da Crosshost, sempre trazendo membros do Open Mind, né? Membros do Open Mind que são diretores e presidentes das maiores empresas do Brasil que estão reunidos com o propósito de se ajudar e ajudar a outras pessoas com compartilhamento de conhecimento e o networking, né? Esse é o propósito dessa rede poderosa que é o Open Mind Brasil. Já somos mais de 700 executivos espalhados pelo mundo todo. Estamos presentes aí em 20 países. Em sua maioria, brasileiros, né? Executivos brasileiros expatriados e também aqueles que estão aqui no país, né? O nosso país ele é um país continental. Então, já existe geograficamente um desafio de se fazer networking. E no Open Mind você encontra processos, dinâmicas que permitem você conectar pessoas do outro lado do mundo que tenham perfis semelhantes e um propósito em comum, que é exatamente se ajudar e fazer essa economia brasileira aí girar. E aqui o Open Mind Talks é o nosso canal de comunicação, é um dos nossos canais de comunicação, onde nós recebemos os nossos convidados para poder discutir sobre temas e também contar das suas experiências, né, da sua vida. É importante também eu agradecer os nossos patrocinadores, né? Os nossos apoiadores aqui do Open Mind, nas empresas que acreditam no poder das conexões. Então eu queria um agradecimento especial aqui a TOTUS, quero agradecer a Localiza, agradecer também a Tableau Salesforce, a Elastic, ao Laboratório Fleury, dentre outras tantas empresas aí que apoiam o Open Mind, como a Cepa Mobility, a Global Security, enfim, grandes organizações aí que acreditam no potencial dessas conexões. Pessoal, no episódio de hoje nós vamos trazer uma pessoa que já esteve aqui sentada comigo, contando a sua experiência, contando a sua trajetória. E a conversa rendeu tanto que essa é a primeira vez que está havendo um bis aqui no Open Mind Talks. Já sentaram mais de 40 pessoas e essa é a primeira vez que a gente está trazendo novamente um convidado que vai aqui falar de um tema bastante interessante e instigante. Nós vamos falar sobre tomada de decisão, nós vamos falar sobre neurociência, nós vamos falar sobre performance, como que acontece o processo cognitivo para que você se desenvolva e para que você tenha resultados nas organizações. Logicamente, a gente vai falar também sobre conselhos consultivos. Afinal de contas, ele foi convidado para lecionar uma disciplina no curso de formação de conselheiros do Open Mind Academy. Nós estamos aí iniciando com a nossa primeira turma e nós temos o privilégio de ter Alexandre D'Aquino conosco mais uma vez. Obrigado, Alexandre.
Eu que agradeço. Estamos aqui, mais uma vez, com muito prazer, e vendo o crescimento e sendo um dos pioneiros aí contigo, né, no Open Mind, vendo todo esse tamanho que está chegando, é uma felicidade imensa. Não, e para nós é um orgulho ter pessoas como você, né, o CEO de uma multinacional, mas acima de tudo, uma pessoa de mente aberta. Mente aberta para o compartilhamento, mente aberta para o desenvolvimento, também para poder conhecer coisas novas. E eu acho que o legal do que a gente constrói aqui, Daquino, é exatamente isso. Abrir a mente das pessoas, né? É isso aí. É o tema que eu gosto. O tema que eu gosto é de fuçar na mente das pessoas. É de sair fora da caixa e parar de repetir padrões e parar e entender que não é necessário fazer isso. Que existem outras formas de você pensar. Que existem outras formas de você sair dos altos e baixos emocionais. Que isso, né, para mim, tem sido um grande ponto na minha vida. Né? Como que eu saio desses altos e baixos emocionais, gerindo tanta gente que a gente tem na empresa, convivendo dentro de escolas, falando do mesmo assunto, convivendo dentro de ambientes espirituais, às vezes falando do mesmo assunto, às vezes falando para crianças, para jovens, para adultos. Então, há um caminho, há um outro caminho. E hoje a gente vai ver aqui bastante coisa sobre isso. Bom, pessoal, apesar dele já ter vindo aqui e já ter conversado comigo numa outra oportunidade, nós temos aqui um protocolo de apresentar o nosso convidado, né? Então eu queria fazer aqui uma breve introdução sobre o nosso convidado. Eu vou fazer uma leitura, né? Porque é um currículo realmente brilhante, então eu não posso perder nenhum ponto. Alexandre Daquino, ele é pai de 5 filhos, é um líder experiente da indústria de tecnologia, ele vem desse segmento de tecnologia da informação. Ele é carioca de Petrópolis e iniciou na sua jornada com empresas como Pricewaterhouse, Arthur Andersen, Neores e Tech Mahindra, né, onde você ocupa a posição aí como CEO Brasil da Tech Mahindra, não é isso, Alexandre? Isso aí, perfeito. Hoje estamos lá. O Alexandre é um entusiasta também da neurociência e comportamento. É por isso que a gente está trazendo esse tema de tomada de decisão, viés cognitivo e performance, compartilhando seu conhecimento com paixão e impacto. O Alexandre, inclusive, a gente frequentemente faz alguns shaking hands, né, que são as dinâmicas do Open Mind de conexão de pessoas. E alguns deles são temáticos, né? E você sugere muitos temas e esses temas agradam as pessoas dentro do Open Mind, né? Você falou de temas, né? Falou de alta performance, falou de decisão, falou de como se mover, como se transformar. A pergunta é quem é que está fazendo isso? Quem é que está fazendo isso o tempo inteiro? Né? Quem é a coisa ou a pessoa, ou seja lá o que for, de alta performance? Quem está tomando decisão? Quando essa pergunta é entendida, né, a coisa muda de figura, né? Você passa a ser um próprio observador daquilo que você está fazendo e não aquele que está fazendo. Então vou dar um exemplo aqui bem prático para a gente poder começar aqui. Imagina uma máquina fotográfica. Ela vai lá, tira fotos, tira um monte de fotos, tira foto de coisa da praia, da montanha, do céu, da lua. E aí você pergunta para a máquina fotográfica: quem é você? Aí ela fala: eu sou a montanha, eu sou a lua, eu sou... E é assim que a gente começa a se colocar, né? Pelas coisas que a gente vai fazendo e pelas fotos que a gente vai tirando e por aquilo que a gente vai construindo, a gente vai se denominando algo. A gente vai autodenominando algo. Agora, a máquina fotográfica, ela é a foto? Não. A foto passa a existir quando? Quando tem alguém olhando para a foto. Então, se a gente começar a entender esse princípio, como são os nossos pensamentos? Sou eu ou eu posso olhar para esses pensamentos? Esses pensamentos, eu consigo entender como é que eles agem? Né? Uma outra coisa muito interessante, assim, quando a gente vai bem, vai tudo certo, tá tudo bacana, eu sou, cara, eu sou isso, eu sou aquilo. E quando vai mal? Quem vai mal? Normalmente é o outro.
O outro é que me fez alguma coisa que eu passei a ficar mal. Mas você não se reconhece como sendo essa mesma coisa que pensa quando está tudo bem, você é o máximo, é a mesma coisa que também gera em você a sensação do ruim quando as coisas não vão bem. Então não tem o outro. A coisa está dentro de você. Então essa figura que a gente vai criando e que a gente vai se identificando e que a gente vai dizendo que eu sou, ela tem outros aspectos de se olhar para isso. E aí é onde vem o tema que você está falando. O que é o sucesso nesse sentido? O sucesso seria, ok, ganhei tudo que eu queria, mas e mentalmente como você está? Mas e emocionalmente como você está? E hoje a gente tem visto muito, né, nas Porque mídias. às vezes você emana isso para outras pessoas, mas você não se enxerga dessa maneira no seu eu, né? Por um princípio, Lúcio. É o princípio da máquina fotográfica. Se você perguntar para ela quem ela é e falar, mas você é essa foto? Ela vai falar, sou. Mas você não é essa foto, você é a máquina fotográfica. A foto é só um momento que você teve em que você viu algo e registrou algo. Ok, então, como que essa coisa passa a ter vida? Quando alguém olha, porque ela mesma não consegue olhar a foto. Então, na hora que você consegue entender essas coisas, que às vezes não tem muito sentido, às vezes começa a falar isso com as pessoas e a gente fala, as pessoas estão passando por algum problema, a gente tenta ajudar e a pessoa sai dali e fala, opa, entendi tudo, mas deixa eu resolver o meu problema aqui, deixa eu voltar pro meu medo, deixa eu voltar pro meu buraco, deixa eu voltar para as minhas emoções incontroláveis. E aí você fala, então não vai ter saída, mas tem. Então, o lance que a gente precisa entender é que o tema que a gente quer atingir, quando ele é somente projetado dentro daquilo que a gente entende que somos nós, que é essa mente, não é ali que a gente vai encontrar. A gente vai encontrar isso em outro lugar, né? Então, algumas coisas, né, de brincadeira assim, a segunda-feira não pode ser ruim, né? E eu sempre falo uma frase, qual é a beleza da vida? É que ela começa todo dia. Qual é o problema da vida? É que a gente não vê assim. A gente vê a segunda-feira é ruim, a sexta-feira é maravilhoso, sábado, domingo, top. Domingo à noite eu já estou no meu baixo. Terça, estou começando a crescer. Aonde está isso? A pergunta que a gente tem que fazer para nós é onde? Isso é algo que você criou, você condicionou, né? Na verdade, a sociedade condicionou dessa maneira, né? Tudo começa no princípio quando a gente entende que para a gente ganhar algo, a gente precisa fazer algo. E esse condicionamento de eu ter que fazer algo para ser gratificado, a gente vai perpetuando isso. Então, o que é o correto? É eu fazer as coisas para ter felicidade ou eu ter felicidade de fazer as coisas? Isso muda completamente. Então, normalmente a gente está buscando a coisa do eu vou fazer algo e aí eu vou ter o segundo de felicidade. Né? Eu vejo você lá na sua academia, né? Aquilo traz, além das sensações hormonais, físicas, etc., traz outras coisas para você. E aí eu pergunto para você, e a fofoca? Gera a mesma coisa? Então, assim, por quantos segundos aquilo que você está gerando, você conseguiu atingir como um movimento da felicidade? A fofoca também é isso. Quando você não tem um nível de consciência sobre o que é aquilo, muitas vezes pessoas chegam para mim e falam algumas coisas, eu falo, né, não é à toa que tem aquele ditado, fala uma coisa que seja boa, que vai ajudar e que vai agregar, né? Mas a fofoca, ela gera em você também coisas.
Então, e são essas coisas que a gente não se pergunta, porque a gente está tão entendendo, a gente está tão conectado, entendendo que nós somos a máquina fotográfica, mas nós não somos a máquina fotográfica. Nós podemos olhar para a máquina fotográfica e falar, opa, peraí, essa máquina fotográfica está tirando foto torta. Ela está tendo pensamentos errados sobre as pessoas. Ela está se iludindo com coisas que nunca vai acontecer. Ela está criando imaginações aqui de coisas que não vão trazer nada. Por quê? Então, e aí começa tudo, né? Então, outra coisa qual é a diferença de uma pessoa que não sabe ler e de uma pessoa que lê, que sabe ler? De novo, qual é a diferença entre uma pessoa que não sabe ler e uma pessoa que sabe ler, mas não lê? Não pega um livro para ler. Eu acho que é a consciência, né? Uma tem talvez a consciência que sabe ler e que não quer ler, né? E a outra, ela simplesmente não consegue ler, né? Então é a intenção, o interesse, né? E assim vai para tudo. Nós temos vários mecanismos dentro de nós. Nós somos, às vezes, nós reconhecemos alguns e às vezes nós não reconhecemos outros, mas eles estão lá. A diferença da pessoa que sabe ler e outra, a que não sabe ler e a que sabe ler e não lê, é nenhuma. Porque ele não está usando o mecanismo que é dado para ele evoluir. Então ele fica estacionado num momento, esperando que a evolução e que as coisas ao redor dele aconteçam por nada. E o que você está falando me leva a refletir algumas coisas até relacionadas aí ao curso, né, de formação de conselheiros. Como eu falei aqui, o Alexandre Daquino, ele vai ser um dos professores, né, do curso do Open Mind Academy, que é um curso de formação de conselheiros consultivos. E o Daquino, você vai falar sobre questões sociais, né, de tomada de decisão do indivíduo para a sociedade. O que você está falando agora é sobre o indivíduo, né? Mas o trabalho de um conselheiro, ele envolve a sociedade, né? Então, como que esses vieses de neurociência, de tomada de decisão e essas abordagens aí podem impactar o desempenho aí de um conselheiro? Uhum. Primeiramente, o curso é uma coisa que eu nunca vi. E os assuntos que nós estamos levando para lá, a gente não encontra na esquina. Então, isso tem um valor tremendo, né, do que está sendo levado para quem está lá, para quem vai poder experimentar um pouco disso. E o que vai ser levado para lá da minha parte vai ser exatamente como é que a gente pode sair desses altos e baixos emocionais e levando um outro tipo de abordagem para essas empresas onde nós somos conselheiros ou onde seremos conselheiros, que impacte não só a empresa, mas impacte a sociedade, impacte as pessoas que estão lá. Se você perceber, Luz, a gente vai em várias apresentações aí e as pessoas estão falando, a empresa tal fez isso, a empresa tal fez aquilo, a empresa tal não sei lá o quê. Onde estão as pessoas? Ninguém fez nada. A empresa não fez nada. A empresa fez porque existe um grupo de pessoas ali atrás. Então, o que vai ser tratado nesse tópico especificamente? Truques da mente que fazem com que a gente permaneça o mesmo, com que a gente não tenha ideias criativas. Por exemplo, conflito, né? A gente vai ter conflito dentro de um conselho. Porque do outro lado tem alguém que é alguém que construiu tudo aquilo. E você está ali tentando levar a sua experiência. E eu vejo assim, muita gente tentando ser agradável. Político. O conselheiro amigo, vamos tomar um vinhozinho, vamos fazer um churrasquinho, vamos andar de lancha, vamos não sei lá o quê, vamos isso. E cria uma amizade. Mas, não, assim, eu sempre faço uma pergunta sempre para duas pessoas de um projeto. E aí, como é que está o projeto? Ah, está assim, está assim. E o que você acha?
e o outro fala assim, eu compartilho tudo que ele falou. Eu falei, então eu não preciso de vocês dois no mesmo lugar. Porque se você está exatamente alinhado com o que ele está te dizendo, está errado. Mas não é para você conflitar com ele, agredir. Não é isso. É para você trazer a sua experiência e fazer aquilo ali crescer. A ideia de um conselho são visões diferentes. É isso, mas muitas das vezes a gente evita o conflito. Por quê? Porque a gente tem uma visão interna nossa de que conflito é ruim. A gente tem uma visão interna nossa de que coisas ruins que acontecem, coisas que a gente não gosta, são ruins. Você parte desse princípio para agir. Então, existe um tema que é muito interessante, assim, por trás de uma ação, tem várias coisas, né? Então, a primeira coisa é qual é a sua intenção por trás da ação visível que você está fazendo. A segunda coisa é qual é a ação mental que existe naquele momento que você está fazendo aquilo. Os pensamentos que estão vindo para você, os sentimentos que estão vindo para você. E aí você começa a perceber o seguinte, para que você colete informações adequadas para tomar decisão adequada. Então, usando o exemplo de um médico, o médico ele foi diagnosticar você. E aí ele não diagnosticou direito e falou para você, Lúcio, precisa fazer uma cirurgia. Mas a intenção dele é muito boa. Ele quer cuidar de você, mas o diagnóstico dele é fraco. Então, são duas coisas que não se complementam. Como o diagnóstico é fraco, a informação é fraca. E você toma uma decisão de fazer uma cirurgia que você não precisa. Isso passa pelas decisões que a gente toma. Agora, vamos imaginar que o médico fez um bom diagnóstico, ele quer tratar de você, mas ele foi fazer a sua cirurgia, veio um carro, trombou no carro dele, acabou com o carro dele e você está lá na maca esperando ele para fazer a cirurgia. A cirurgia vai ser a mesma? Ele vai conseguir se desconectar de tudo isso e fazer a cirurgia e depois conectar de novo com tudo isso? Então, as decisões e a forma como a gente lida dentro de uma empresa ou dentro de um conselho, ela passa por tudo isso. Você falou aqui de pontos interessantes, né? Que é a gestão do conflito, né? As pessoas saberem que evitar o conflito é um erro, mas também você provocar conflitos o tempo todo, você é uma pessoa que está talvez desagregando e que não está colaborando para um ambiente de criatividade, um ambiente de visões, né? Então, como fazer esse trade-off para você não ser aquela pessoa, o que você chamou de o conselheiro amigão, e não ser aquele também que é o que desagrega? Passa por essas coisas que a gente falou. A intenção por trás da sua ação. O pensamento que você tem por trás da ação que você quer fazer. Por que não pode ter o bom conflito? Por que todo mundo associa conflito com ruim? Por quê? Da onde veio isso? Não é esse o conceito. Você pode ter o conflito que agrega. O conflito de ideias. Olha, eu tenho essa experiência, você tem essa. Isso aqui me trouxe isso em tal lugar, fez isso. Eu não estou conflitando você. Então, primeiramente, é preciso que a gente se desarme de determinadas, vou chamar de crença limitante, que na verdade, na hora que a gente fala, mas como é que eu vou ser uma pessoa que gera um conflito, ao mesmo tempo agrega? Porque na nossa visão, o conflito é ruim. Já nasceu assim. E eu não consigo pensar de outra forma. Então, a palavra conflito, ela está ligada a uma coisa ruim, mas não necessariamente ela é. Ó, cada história, cada palavra que a gente fala tem uma história por trás. E quando a gente vai chegar num conselho, e aí vem os velhos ditados, escute, não sei lá o que, etc. Por quê? Escute o quê? Não é a palavra que está sendo dita. Procure entender a história que tem por trás daquela palavra, né?
Então, muitas vezes você vai falar uma coisa para alguém e você vai suscitar nela uma história. Essa história é só dela, você nunca vai saber. Quando você suscita essa história, o que a pessoa faz? Ela está sendo... A coisa que existe para ela de mais profundo está sendo atacada de uma outra forma. Ela não consegue entender aquilo como uma coisa boa. O que ela faz? Ela reage contra você. Você também não consegue entender, você reage contra ela. E aí começam os conflitos. Mas se você fizer uma pequena pausa e falar, peraí, desculpa se eu suscitei isso em você, mas essa história que tem por trás disso, de toda essa reação, ela é sua. Ela não é minha. Então eu não quero fazer isso com você. Então quando as coisas começam a ter outro entendimento, você começa a trazer para a mesa conflitos bons. Conflitos que vão agregar e vão trazer novas formas das empresas ver as coisas. Os conflitos, eu entendo que eles são fundamentais, né? Porém, eu acho que entra esse fator de equilíbrio emocional dos dois lados quando você está debatendo sobre um assunto, né? Que muitas vezes você está ali realmente para colocar a sua opinião, o outro lado quer a sua opinião, mas a forma como que você está levando aquele tema específico para a pauta, talvez você está trazendo elementos de emoção, né? Então, a emoção, como por exemplo raiva, como por exemplo decepção, você trazer um tema, ele pode estragar todo o cenário do conflito, ser positivo e ele se tornar exatamente isso. O outro lado entender que você está atacando ele de algo fundamental. Então, como não cair nessa armadilha da emoção? Como manter o equilíbrio emocional na gestão desses conflitos, principalmente em conselhos ou no ambiente executivo? A primeira coisa que a gente tem que fazer é perguntar. Né? Por exemplo, se eu estou criando um sentimento desconfortável, normalmente as pessoas pensam duas coisas. Ou eu vou explodir, ou eu vou guardar. Normalmente é isso que as pessoas pensam. Esse sentimento aqui eu não gosto, mas eu vou guardar, eu vou deixar aqui dentro de mim. Ou não, eu vou explodir com essa pessoa aqui agora e vou fazer qualquer coisa agressiva, eu vou acabar com isso logo. Será que são essas só as duas vias que existem? Por que existem essas vias? Porque você está conectado. Você passa a ser a história. Quando você se desconecta, por exemplo, você fala uma coisa, a pessoa tem uma história por trás daquilo. Essa história resgata coisas dela de muito tempo. E ela pega aquilo ali e fala, ele está me atacando, porque eu sou essa história. Mas quem falou que você é essa história? Você não é essa história. Essa história ela só aconteceu. E você assimilou aquilo como sendo uma verdade. Qualquer coisa que se fale contra aquilo, ataca quem? Você. Mas quando você... E se você parar e falar assim, não, peraí, deixa eu entender, antes de eu responder, deixa eu entender o que está acontecendo comigo. Ele falou isso, eu estou aqui dentro me queimando, mas eu sou essa história? Eu sou essa história ou não? Não é, você não é essa história. Essa história ela só aconteceu. E muitas vezes aquilo que está sendo trazido para você que você não gosta é exatamente para curar aquela história. Então, dentro do problema tem a solução. Dentro do problema é onde está a saída para você se tornar uma pessoa fora dos altos e baixos emocionais. Porque o que são os altos e baixos emocionais? É o que você acabou de descrever. Eu tenho uma história. Se a pessoa vier aqui e falar alguma coisa contra essa história, eu estou mal. Por quê? Mas, por outro lado, existe também aqui, a gente está falando de uma situação hipotética e a gente mencionou o conselho aqui, né? Eu não sei se você está se referindo a especificamente nesse ambiente de conselho, porque no ambiente de conselho as pessoas estão ali sendo pagas ou talvez estejam ali com algum acordo
para poder analisar em prol do melhor para aquela companhia. E, inclusive, existe um interesse pessoal que aquilo dê certo, porque a reputação daquele conselheiro está envolvido nisso. Mas quando a gente fala da palavra conselho, né, e aí traz para a vida, fora da vida executiva, um amigo pode te dar um conselho, um parente pode te dar um conselho, e aí existe o elemento do contexto, né? Que são os elementos da comunicação, que é o emissor, o receptor, que a gente falou de equilíbrio emocional, que tem que haver dos dois lados, né? Existe a mensagem, que aí é exatamente o que está acontecendo, aquela narrativa ali que está acontecendo. Existe a mensagem, existe o canal, né? Como que eu estou falando com essa pessoa? Eu estou falando pessoalmente, eu mandei uma mensagem, eu escrevi uma carta, né? E existe o contexto. E eu acho que o contexto é um elemento importante aí, sim, porque você está dizendo que a gente precisa desvestir desse eu, né? Da história. Eu não sou essa história. Aquilo é um retrato. Esse não sou eu. Então, se eu desistir disso, talvez eu não vou me ofender da maneira que você mencionou. Mas mesmo eu desistindo, se eu entender também que o contexto aqui é um contexto onde você tem um interesse pessoal naquilo ali e esse interesse pessoal seu é conflitante com o meu, porque quando o interesse é incomum, você fala, poxa, precisamos chegar num comum acordo aqui, num denominador comum. Mas quando o interesse é conflitante e o contexto está claro para os dois lados, fica difícil também você desvestir esse feedback como sendo eu ou não sendo eu. Como que entra na sua visão aí o contexto? Então, o contexto ele acaba sendo criado pelas diversas sintonias, ou vamos dizer, intenções, emoções, pensamentos que são trazidos para dentro daquele negócio. Muitas vezes a gente se perde no contexto do que a gente está resolvendo e traz o lado emocional para dentro do contexto, e aí é onde você não consegue mais decidir, né, coisas que sejam relevantes. Então, a gente vê empresas que quebram, que realmente fizeram quebras, rupturas no seu business, no seu negócio. Como que elas chegaram a isso? Não foi... Aquilo ali tem que se despir de todo o seu emocional. Então, o programa que a gente vai lidar é justamente como eu sair desse emocional, para que eu possa entender o que está sendo tratado, o objetivo que está sendo tratado, qual é o contexto no qual eu estou inserido, para inclusive educar as pessoas, explicar para as pessoas. Porque muitas vezes o outro lado está lá te pagando e ele quer ouvir você, mas ele também tem a história dele. Você está tocando num ponto que a gente acabou de ouvir isso. Agora há pouco tivemos aí uma live com o professor Marcos Leandro e ele estava falando exatamente disso, de você se posicionar, né? Que é o que você falou, você não evitar o conflito, mas entender o contexto. Ele estava contando a história que ele assumiu como conselheiro de uma empresa, né? E isso no início da trajetória dele como conselheiro, e ele chegou nessa empresa familiar, né? E ele viu que a contabilidade daquela empresa ela não estava sendo bem feita, né? E ele, como conselheiro, ele não evitou esse conflito e chegou logo demonstrando isso, mas ele não analisou o contexto. E a resposta do dono da empresa, né, do CEO da empresa, o sócio, né, a empresa familiar, foi o seguinte: eu acabo com o conselho, mas eu não troco de contador. Por quê? Essa pessoa, qual era o contexto? Essa pessoa era uma pessoa que tinha uma deficiência, entendeu? Uma deficiência física, e além disso, ela contribuiu para o crescimento dessa empresa de uma forma muito ativa, sendo peça fundamental para aquela empresa chegar onde é que chegou. Então ele não analisou o contexto, ele analisou o fato e colocou essa mensagem. A intenção era boa. A intenção era boa, mas o receptor sentiu o que você falou, como se estivesse atacando ele, porque estava atacando a história dele. Exato. E aí a gente entra num ponto, Lúcio, que é viver o fato, a função ou a experiência. Ok?
Normalmente a gente está vivendo muito o nosso fato, função. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu fui isso, fui aquilo, eu conheço isso, eu conheço aquilo, tá. Não tem experiência nenhuma nisso. Eu sou corredor, eu sou ciclista, eu não tenho experiência nenhuma nisso. Se você dá um passo para trás e fala, tá bom, eu sou pai, qual é a experiência que tem por trás disso? Olha, quando eu olho para o meu filho, eu sou provedor. Quando você olha mais para trás um pouquinho, você é provedor de quê? Porque ele está pouco se lixando se você está provendo dinheiro ou não. Ele quer a experiência do pai. Então, também tem uma experiência a ser vivida como conselheiro. E muitas das vezes, o conselho só quer a experiência. Então, isso que você acabou de dizer, você pode levar o melhor contador, a melhor modelo de contabilidade para dentro daquela empresa, que ele não vai modificar a história dele. A história dele é tão forte e tão dentro dele que a história é ele. E quando você fala da contabilidade, você não está falando da contabilidade. Você está falando dele. E aí, quando fala dele, porque ele se reconhece como aquilo que ele criou, ele não quer mudar. Então, a habilidade e assim, aonde está sendo processado tudo isso? Então, o sucesso de ser um conselheiro ou de qualquer outra coisa é justamente você aprender a olhar de fora, a não ser a história, a não estar conectado com a história, mas ao mesmo tempo entender a história com quem você está falando. Porque senão o conflito dentro da palavra que a gente falou aqui, ruim, ela sempre existe. Isso não existe só nas empresas, isso existe dentro das famílias. Isso existe dentro da marido e mulher. Por quê? Essa história, quando ela não é entendida, que é o que você chamou de contexto, porque qual é o contexto dele? Aquela pessoa fez tudo comigo, mas eu não entendi, porque eu estou ali com a minha... É igual a história do médico. O médico chegou lá, tinha ótima intenção para fazer para tratar o paciente, mas o diagnóstico foi ruim. Como o diagnóstico foi ruim, a informação que ele coletou foi ruim. E ele sugeriu, faz a cirurgia. E o paciente, mas eu não preciso da cirurgia. É a mesma história com uma outra visão. Então, quando a gente entende aonde essas coisas nascem, a intenção não é algo concreto. O pensamento também não é algo concreto. Então, na hora que a gente começa a olhar para essas coisas, a gente começa a se colocar de maneira diferente dentro das coisas. E eu vejo que um conselheiro, se colocando de maneira diferente, ele consegue trazer muitos outros pensamentos para que a empresa seja melhor, para que a empresa dê mais empregos, para que a empresa evolua, para que se quebre paradigmas, para que eu consiga pegar a tecnologia e aplicar naquela empresa e fazer uma disruptura. Mas tudo parte desse primeiro princípio, porque se você não entender isso, as coisas não andam. Porque o papel do conselheiro é um papel que tem um desafio muito grande, né? Principalmente nesse formato de conselhos que estamos falando aqui, né? Que é o referente ao curso, que é um conselho consultivo. Conselho consultivo, geralmente você atua principalmente, né, em empresas familiares, né? E empresas familiares tem aquela questão de você lidar com o sentimento de dono, né? Essa é uma expressão até comum. Uhum. Fulano tem o sentimento de dono, é um sentimento muito forte. Nesse caso, é literalmente sentimento de dono que você vai estar lidando. E as outras pessoas envolvidas no processo, por vezes, são família. E você é uma pessoa de fora entrando nesse contexto com a sua experiência, né? A sua experiência executando uma função de conselheiro, mas você não tem a experiência que aquelas pessoas tiveram ao longo da história daquela empresa.
E eu me refiro, quando eu falo experiência, não falo no sentido quantitativo, né, de comparar quem é mais experiente do que o outro, mas você não teve a vivência que eles tiveram, então você está olhando por uma outra ótica. Essa outra ótica que você traz, ela pode trazer ali um aprendizado contínuo e o crescimento da organização, ou pode gerar conflito, dependendo da forma como que você se posiciona e como o outro lado também encara a sua avaliação ou o seu posicionamento, né? Então, como que você pode, de alguma maneira, dentro de um conselho, gerar esse equilíbrio? Porque são dois lados da balança, né? Você e o outro lado também que tem essa história, que tem essa carga, né? Uhum. Existe um lado, você agora descreveu exatamente o processo intuitivo. O processo intuitivo é o dono lá da empresa, que começou lá pequeno, foi criando o seu negócio. Você aqui, você criou muitas das coisas que você criou intuitivamente. Qual é a diferença entre você lidar com as coisas intuitivamente ou lidar focando no resultado? A gente vai ganhando na vida experiências a partir do resultado que a gente gera. Então, eu fiz uma coisa, gerou um resultado. O que eu quero fazer? Eu quero gerar de novo. E aí eu faço de novo, gero o mesmo resultado. Ou gero um resultado para outra pessoa, e aquilo foi muito bom. E eu vou gerar de novo, e eu vou gerar de novo, e eu vou gerar de novo. Isso vai criar essa história que nós temos. Ok? Quando você está criando, você não tá focado no resultado. Você está focado no processo criativo intuitivo. A desconexão, ela vem justamente por isso, porque você quer pegar a sua experiência do passado, com base no resultado que você teve, e aplicar ali e falar, faça isso, que isso aqui vai trazer aquilo. De quem é essa história? É só sua. O outro lado, ele teve uma jornada intuitiva que levou ele até aquele momento. Então, são duas colocações completamente diferentes. Como você está se colocando e como o outro está se colocando. Então, o lance é entender essas coisas. Entender que na hora que você está na frente de alguém para falar alguma coisa, você precisa... E isso se torna, de novo, intuitivo quando você pratica. Quando você chega lá e não mais quer somente aplicar o seu resultado. E quer somente falar que aquilo que você fez é muito bom, porque a contabilidade que você fez no outro é muito bacana, e agora eu quero fazer igual porque vai trazer para você. Então, esse posicionamento, ele é muito mais, Lúcio, do que uma coisa, do que algo. Ele está num outro lugar. Ele não está dentro desse processo, dessa máquina pensante que nós somos. A máquina pensante, ela está ali para nos servir. Ela não está ali para ser nós. Então, quando eu mudo esse aspecto, eu vou pensar. Eu não vou responder. Eu vou pensar. Poxa, eu estou aqui. Eu vou ter que dar aqui... Eu sou aqui um advisor. Eu vou ter que dar um conselho. Olha, eu vi a contabilidade. Como é que eu vou tratar isso? Eu vou buscar diagnóstico. Eu vou ver as minhas intenções. Eu vou ver os meus pensamentos como estão. Alinha com tudo que está sendo dito aqui, porque você vai conseguir. E poderia ter se conseguido, se colocado de outra forma. Então, a desconexão, isso é um paradigma, assim, violento. Porque todo mundo entende que tem que estar conectado com os fatos, que eu sou isso, que eu fiz aquilo, que eu alcancei tal coisa. Isso sou eu. Mas não é ali que estão as coisas. A coisa está quando você observa o que você fez para chegar até ali. Nesse processo intuitivo que levou você a chegar até ali, é onde está a saída das coisas. É onde o outro espera que você agregue. E é o exemplo das empresas. Eu fui numa apresentação há 2 semanas atrás, eu fiquei abismado. Eu falei, o cara bom, estava falando de várias e várias empresas, porque fez isso, chegou em tal lugar, fez isso, alcançou 35 bilhões, não sei lá o quê. Eu falei, cara, será que ele não tem a curiosidade de entender como é que as pessoas fizeram isso? Será que ele não tem
aonde está existindo essa coisa que ele está tentando passar para as pessoas que estão aqui tentando também entender como é que fizeram para aquilo. Então, é uma mudança de olhar. A mudança de olhar é que traz, é que deixa de ter o conflito ruidoso para um conflito agregador. É a mudança de olhar que faz você se colocar de maneira diferente. Então, tudo isso é onde a gente precisa aprender isso. Entende? Porque no primeiro momento você fala, entendi tudo isso, é muito bacana, muito lindo, mas deixa eu voltar para o meu problema. Então, o que acontece? Cada vez que você pratica o teu resultado, e aquele resultado fica forte, fica mais forte em você, até o ponto de você dizer, eu sou esse resultado. Qualquer coisa que ataque esse resultado, ele é ruim, o outro é ruim, o outro está falando coisa que ele não sabe, o outro não tem experiência, o outro não sei lá o quê. Mas será que o outro não está trazendo uma forma diferente de você ver aquilo que você deveria ter visto? E por você ter feito tantas vezes a mesma coisa, você criou essa história dentro de você e formou uma palavra. E assim, esse cenário que você acabou de falar é um cenário muito comum, né, das pessoas entenderem que qualquer posicionamento contrário àquilo que você fez durante muito tempo é um ataque a você. E esse é um conflito do dia a dia dos conselhos. Como que o conselho, diante desse cenário, um conselho consultivo, ele pode agregar para as organizações? Como que seria um ambiente de agregação? Isso que nós estamos falando aqui também vai precisar ser ensinado, Lúcio. Entende? Como lidar com as emoções, como lidar com o conflito, como lidar com aquilo que me ataca, isso também vai ter que ser ensinado nos conselhos. Não é algo que eu vou guardar para mim. Isso também vai ter que ser ensinado, porque se o outro lado espera que eu contribua, mas ele não entende que eu estou aqui para... e eu não posso falar nada diferente que ataque a história dele, como é que eu vou agregar nisso? Então, tem um passo que nós precisamos entender que isso existe. Isso é uma coisa real, que a gente vive todos os dias e que a gente acha que não tem saída. E aí é onde está o problema. Então, a gente fala de cognição, né? Vieses cognitivos. O que é cognição? Nada mais é do que a forma com que você aprende, com que você pensa, ou qualquer coisa desse tipo. Então, a gente precisa também inserir novas formas de entender o pensamento, de entender como se aprende. E nós vamos ter que, muitas vezes, levar para dentro de um conselho assuntos como esse, para que se entenda que ali dentro não se evolui porque tem uma história tão arraigada que aquela história, se ela não se desfizer, não se desmontar, não vai a lugar nenhum. Como? Não é conflitando, entende? É explicando, é dizendo outros lados que tem de nós e que muitas vezes a gente não se identifica porque a gente também não sabe. Aí você precisa, então, tanto conselhos quanto o presidente do conselho ou o dono da organização, eles precisam aprender, então, a receber essa informação e essa mudança de mentalidade. Mas a gente sabe que os vieses cognitivos, eles são um desafio nas organizações, né? Então, como também lidar com os vieses cognitivos para que você não encontre barreiras para você implantar, por exemplo, uma governança? Sim. Um viés cognitivo, que, sem querer entrar em muito detalhe do que é isso, mas, no fundo, é uma forma de a gente aprender, ele tem sido limitado a todo tempo, né? Por repetições de coisas, né? E repetições justamente de coisas novas. Eu não estou aberto a coisas novas. Aquilo que eu fiz durante todo o tempo é tão bom que eu me fecho. Você vai no automático. Você vai no automático, pior. A sua mente é como se fosse uma bola fechada. Qualquer coisa que chega ali já tem um rótulo para aquela coisa que está chegando. Nem entra. Ele já bate e já volta com um rótulo que o outro já está criando sobre você.
Então, nós vamos ter que aprender a ensinar quais são os truques da mente. Um dos piores truques da mente, e isso nós vamos ver dentro do curso, são 7 coisas que a mente faz que ela quer sobreviver. Então, a primeira dela é se fechar, criar rótulos. Para tudo que chega, ela já tem um rótulo. Né? Chegou aqui a pessoa falando da contabilidade. Eu tenho um rótulo. Tchau. Eu já nem abro um espacinho para entender o que é aquilo que a pessoa está falando. Eu já... Tchau. E assim a gente vai criando. E esses mecanismos... Esses são os vieses cognitivos. Isso, a forma como você aprendeu, pela experiência que você teve, pelos resultados que você praticou e você foi gratificado, vira o teu viés. E aí o que acontece? Ou seja, para a gente esclarecer aqui para quem está ouvindo a gente, um viés cognitivo significa como que a sua mente ela aprende ou ela nem quer aprender determinadas coisas porque ela foi adestrada ao longo de toda a sua vida a entender determinadas coisas e outras ignorar, e você teve sucesso ignorando essas coisas. Então você vai continuar ignorando as mesmas coisas. As mesmas coisas, e você não vai ver, e você não vê. Vamos dar um exemplo aqui. Isso para mim, eu acho que é o grande desafio dos conselhos. Mas veja porque uma empresa contrata um grupo de conselheiros para trazer visões diferentes. Mas se o presidente daquele conselho, que geralmente é o dono da empresa, ele tem vieses cognitivos muito enraizados, ele vai gerar um grande conflito com todas aquelas pessoas que estão ali tentando introduzir coisas novas. Mas sabe o que a gente esquece, Lúcio? Que por trás daquela coisa toda tem um ser humano. E nesse ser humano tem uma linguagem comum. A linguagem ela não é comum quando você ataca a história dele, porque você está atacando a história dele. Mas se você começa a explicar para ele que rótulos, o que são rótulos? O que significa uma mente que não se abre? Ela está perdendo oportunidades. Por quê? Olha, vamos usar o exemplo aqui do Open Mind. Okay? Tem tudo a ver, até o nome, né? Isso. Mente aberta. Por que o Open Mind surgiu? Surgiu para poder conectar pessoas. Por que ele surgiu? Surgiu porque existia uma desconexão, né? E a gente surgiu no momento mais crítico da humanidade, onde a gente enfrentava uma grande pandemia e precisávamos conectar pessoas e gerar oportunidades nessa crise. Então, ele surgiu porque o Lúcio olhou para isso. Se o Lúcio não tivesse olhado para isso, o Open Mind não tinha existido. Sim. Ok? Então, as coisas elas só passam a existir quando a gente olha. Quando a gente dedica. Olha o problema ou olha a oportunidade? Quando olha, eu estou olhando por que essa água foi engarrafada. Alguém olhou e falou, poxa, é melhor que ela esteja engarrafada. Eu consigo mover, eu consigo congelar, eu consigo trazer, eu consigo botar no copo. E aí passou a existir a garrafa. O Open Mind existiu porque o Lúcio olhou e falou, peraí, gente, nós estamos vivendo um momento crítico. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão se perdendo. Nós estamos vivendo um momento em que eu posso criar outro tipo de conexão. E aí surge. Mas se o Lúcio não tivesse aberto um espacinho na sua mente, isso não teria acontecido. Então, olha onde está a coisa. E como que você exercita essa abertura de espaço? É justamente... Eu vou te dar um exemplo do que nós estamos passando na empresa agora. Nós estamos fazendo avaliação trimestral de performance. E aí a gente vai fazer a avaliação, diz, né, o que a gente... Normalmente a gente foca na melhoria, a gente não foca no bom. O bom já está bom. Vamos focar na melhoria. As pessoas não aceitam. Eu falo, mas espera aí, por que você não está aceitando? Não, porque ele está falando mal de mim. Ele quem? Quem é ele? Isso é bom para ele? Se ele está te falando isso, é bom você olhar isso e rever coisas e aprender com o que ele está te falando? Ou você vai pegar um rótulo e vai falar, não, é ele é ruim. Então, a gente precisa passar a entender como é que o nosso processo mental funciona. Quando a gente entende, e a gente entende esses gatilhos do rótulo, por exemplo, você vai refletir sobre isso.
quando isso acontecer. Porque você entendeu como você processa. Quando você não entende, o que acontece? Você não tem outra saída, a não ser seguir fazendo o que você está fazendo. Agora, se eu explico para você, Lúcio, cuidado que a sua mente, ela está tão... A gente costuma, né? Um dos gatilhos da mente é o rótulo. O rótulo o que é? Criar uma bolha dentro de você. Ali dentro tem tudo que você aprendeu. Mas quando alguém fala alguma coisa para você, você já dispara uma resposta. Uma resposta. Só que cuidado, Lúcio, que se você continuar fazendo isso, você não vai criar outros open mind. Porque o open mind surgiu a partir do momento em que você deu uma brecha para ver uma coisa diferente. Assim vão acontecer outras coisas na sua vida. Então, entenda que o que está vindo para você não é ruim, é você que com a sua história criou um rótulo, esse rótulo chega uma única palavra, às vezes muda tudo. Uma única palavra, às vezes, afeta tanto as pessoas, que elas ficam minutos, dias, anos remoendo aquilo. Quando aquilo é a solução dela. Quando você entende que aquilo está chegando para ser criado uma outra coisa. Então, a necessidade faz você também se abrir a rótulos, porque você citou aqui o Open Mind, isso me veio muito à cabeça. Ele surgiu num momento de necessidade, né? Necessidade pessoal minha, estava na pandemia, isolado, com medo da empregabilidade, etc. Precisava me conectar, então surgiu abrir a mente para outras formas de conexão. Então, trazendo, fora do Open Mind, trazendo isso para outras organizações no conselho, você acredita que, por exemplo, uma crise, por exemplo, na empresa, faria com que esses vieses cognitivos ou esses rótulos diminuíssem e a pessoa fosse mais receptiva ao outro olhar? Desde que as pessoas entendam o que está acontecendo e por que está se trazendo coisas novas. Porque se você não explica o processo mental para a pessoa, ele vai repetir a mesma coisa que ele fez sempre. Você vai lá, vai dar um conselho para ele, ele vai entender, vai achar bacana, mas dentro dele aquela história não conecta, porque ele não reconhece. Porque ele não viveu aquilo que você está trazendo para ele. Então, como que você vai fazer ele se conectar com essa história que você está trazendo para ele que pode mudar a vida dele? Quando você explica como é a reação, como são os conflitos, o que é um rótulo. Então, essa educação, Lúcio... Ele tem que ter consciência que isso vai acontecer no cérebro dele. Ele tem que entender que antes isso de vai acontecer. Exato. Você já preparar, ó. Isso vai acontecer contigo. Isso vai acontecer com você, isso pode acontecer com você. Então, deveríamos ter uma preparação, por exemplo, sim, e eu acredito que isso existe, uma preparação para empresas familiares implantarem os seus conselhos e que elas já saibam que isso vai acontecer, porque senão sim, não vai estar... você vai ter um monte ali de bajuladores e não de conselheiros. Entenda, olha só, porque você falou agora tão profundo, porque o que é essa preparação? E olha onde isso chega. Essa preparação nada mais é do que através de uma explicação e no momento que isso ocorrer, você falar, está ocorrendo aquilo que eu te falei, lembra? Então, vamos quebrar isso agora? Se você explicar e você trazer... Porque você vai viver isso. Só que você vai viver isso de uma forma em que você vai conseguir realmente transformar a coisa, ou você vai viver lá como bajulador, né? E, então, assim, nós não somos ensinados disso, Lúcio. Nós não somos ensinados sobre esses processos mentais, sobre os vieses cognitivos, sobre... tudo isso que nós estamos falando aqui, isso não é ensinado. E qual é a beleza do Open Mind? É trazer isso. Entende? O Open Mind, eu acho que a definição é isso que você está falando. As pessoas que entram na nossa rede, elas têm que estar dispostas a aprender com o outro através da experiência do outro, né? E não apenas já chegar acreditando que já sabem sobre tudo,
Né? E se elas chegarem com muito viés cognitivo, cara, eu acho que a gente precisa de mais aulas sua no Open Mind. Estou consciente disso. Olha, Lúcio, isso é transformador. Assim, eu estou te falando porque eu vivo isso. Obviamente que não há perfeição, né? Isso num determinado momento em que você começa a entender essas coisas, uma coisa é você criar um hábito de ir na academia. Aquilo está gerando endorfina, A outra coisa é você mudar um hábito que você entende que é você. O processo mental e a mente, você passa a entender que é você. Agora nós estamos chegando aí ao final do nosso podcast e agora caiu todas as fichas do que você falou. Sobre a comparação que você fez com a máquina de retrato, de você achar que você é a máquina de retrato, de você não se enxergar realmente aquilo que é você e você acreditar que o que é você é imutável. Esse sou eu. Eu não mudo essa situação. E aí gera todas as defesas que você falou, que está atacando. Perfeito a sua... E que ao mesmo tempo não te abre oportunidades. Que ao mesmo tempo você deixa passar coisas que são legais para você. Então, uma pessoa que chega com vieses cognitivos, acreditando que ela é a máquina de retrato, ou uma organização como o Open Mind, dificilmente ela vai colher resultados, porque ela não vai aprender, ela não vai visualizar oportunidades, ela não vai conseguir ver o novo, como você mesmo deu o exemplo. Eu lá, 3 anos atrás, quando algum estalo deu na minha cabeça que eu me abri para um novo modelo e que hoje é o Open Mind. O fato ou função, o Open Mind, ele foi feito, desde o princípio eu via isso, ele foi feito para trazer essa experiência que todo mundo quer estar lá. Você não quer estar no fato e função, nós não fomos feitos para isso. Mas isso é um processo. Então, nós precisamos entender que viver no Open Mind é viver na experiência. Eu acabei de ouvir essa frase, por incrível que pareça, de um membro do Open Mind, CEO também como você, que é o Pedro Sanger, né? Parceiro do Open Mind, manda um abraço para ele, CEO da Elastic. Nós almoçamos agora há pouco, falou exatamente essa frase: estar no Open Mind é uma experiência. Né? De que ótica? Exatamente. De qual ótica? É a experiência que eu vou lá para me vender, agora eu sou não sei lá o quê, eu quero fazer negócio com você. Ou eu quero entender a sua experiência que você teve ao longo desse tempo todo, intuitiva, para você fazer as coisas que você fez. Para você chegar onde você chegou. O que você aprendeu nesse meio de caminho? Não aprender, assinei o contrato. Não, qual é a experiência que você teve nos teus processos de vendas? Como é que você viu isso? Como é que você lidou? Essa é a verdade. Essa é a verdadeira, eu diria, intenção que nós deveríamos ter dentro do Open Mind. Muito bom, Daquino. Como eu falei, né, infelizmente a conversa, essa é a segunda conversa que nós estamos tendo aqui com o Alexandre Daquino, diretamente aqui dos estúdios da Crosshost, né? Quero também agradecer a todo o time aqui da Crosshost, ao Henrique que está aqui nos acompanhando, ao Jailton, que é o CEO da Crosshost, o Bruno Galamba. Mas é a segunda vez que a gente está aqui, então passa rápido. A conversa, quando ela é de Open Mind, né? Abrir a mente, ela passa rápido. Mas eu queria que você deixasse aqui, já que a gente falou tanto de conselhos, né? Um conselho para os executivos aí que querem se desenvolver, né? E os executivos aí, principalmente, que estão vindo para a nossa rede Open Mind para abrir a sua mente para oportunidades, né, futuras. Porque a gente sabe que a vida hoje ela é literalmente mais longa do que era há anos atrás. Nós estamos tendo uma longevidade onde principalmente os executivos que estão entre 50 e 60 anos, eles já estão sendo desafiados a aprender novas coisas, né? Principalmente disso que você falou, o retrato. Eu sou o CEO da Tech Mahindra.
Você é o CEO da Tec Mahindra até você completar 60, 65 anos. Se você acredita que você é essa máquina fotográfica, depois de 60 e 65 anos você não vai ter essa longevidade, porque morreu quem você é. E agora, você é quem? Né? Então, qual o conselho que você dá para essas pessoas que já estão pensando que elas vão viver até 90 anos e que tem mais 30 anos ainda pela frente de jornada? Vou tentar aqui simplificar. Saia da máquina fotográfica. Entenda que você é o observador da máquina fotográfica. Entenda que você pode observar todos esses pensamentos que você acha que é você, na verdade você pode observar. E quando você observa, você abre brechas na sua mente para várias coisas. E você deixa de ser esse indivíduo que você acha que você é, para participar de uma coisa muito maior. E aí você passa a ter a oportunidade de criar Open Mind. Isso é dado para você. Então, quando você se desconecta, é onde há a solução para você não viver mais conectado aonde estão os altos e baixos. Os altos e baixos, eles estão lá, nessa máquina fotográfica, nessa máquina pensante que nós achamos que nós somos. Eles estão lá. Quando eu sou conflitado, quando eu escuto algo que eu não quero, ali está o problema. Mas se eu passar a ver a foto e falar, peraí, essa foto é só uma passagem, vai vir outra foto. Qual? Não sei, mas eu vou estar aqui disponível para que ela venha. E aí eu vou me conectar com o Lúcio, eu vou me conectar com o fulano, eu vou me conectar com o Beltrano, e as coisas vão surgindo assim, vai vir uma ideia, eu vou amadurecer aquela ideia. Então, o conselho que eu dou é aprenda sobre isso. Estude sobre isso. Busque isso. Busque essa outra coisa que está além daquilo que você entende quem é você. Busque outra forma de ver tudo isso. Entenda que você é um observador. Comece a observar. Uma coisa simples. Se você fosse esse corpo e mente que a gente pensa que nós somos, você controlaria a sua respiração? Você controlaria o seu piscar? Você não controla, essa máquina ela está ali. Independente de você estar ali ou não, ela está ali, ela está piscando, ela está respirando, ela está pensando. Mas você pode observar essa máquina e olhar para ela e falar, caramba, então eu posso direcionar. Então eu posso escolher as emoções. Então eu posso me conectar ou não conectar. E entendendo que essas coisas todas vão passar. Que é o que você acabou de dizer, tudo isso vai passar. Então, na hora que eu me conecto com isso, eu me coloco numa posição completamente diferente. De protagonista, né? É claro, entende? De protagonista. De alta performance. De alta performance, porque o que é o sucesso? O sucesso é eu conseguir controlar isso. Eu conseguir entender isso e viver nisso. Já não mais me preocupando se o que o fulano está falando me perturba ou não. Eu não estou mais preocupado com o outro. No sentido de ele me agredir, eu vou passar a olhar diferente. Peraí, o que ele está me trazendo está me criando ali, dentro da máquina fotográfica, um ruído. Então eu vou me livrar desse ruído. Porque se eu ficar ali, só vai me trazer problema. Minha saúde vai piorar. Eu vou remoer isso por sei lá quanto tempo. Então será que eu não posso olhar isso de uma forma diferente? E aí é onde você se coloca como observador. E aí é o que eu te falei, que você teve, por uma necessidade, você saiu daquela máquina e falou, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa. Entendeu? Excelente. Daquino, muito obrigado pela sua presença aqui novamente. É um orgulho ter você no Open Mind. E eu acredito até que a gente deveria colocar que todo novo membro do Open Mind deveria fazer um onboarding com você, né? Porque se a pessoa não estiver preparada aí realmente para tirar esses rótulos, para poder abrir a mente, né? Literalmente o que o nosso nome aqui está propondo, Open Mind, né? Ela não vai conseguir gerar resultados das suas interações sociais, que é o que a gente quer promover dentro do Open Mind. Então, muito obrigado. Essa 1 hora aqui passou muito rápido e abriu a minha mente. Espero que a nossa audiência também tenha gostado desse episódio. E
para aqueles que estão conosco no curso de formação de conselheiros, vão ter a oportunidade aí de ter Alexandre Daquino como um dos professores desse curso aí, Open Mind Academy by GoNew. Alexandre, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço e conte sempre comigo. E a gente pode falar de muitas coisas. Só esses 7 gatilhos da mente aí que são essenciais para a gente conhecer. Eu me disponho a fazer isso em sessões, seja lá de qual forma for. Legal. Pessoal, siga a gente aí nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no Instagram. O Open Mind está gerando muito conteúdo, né? E se você tem um perfil aí de um membro do Open Mind, diretor ou presidente de grandes empresas e quer fazer parte da nossa rede, entra lá no nosso site openmindbrasilconz.com. Lá você vai encontrar aí o passo a passo de como se tornar um Open Minder. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Você ouviu Open Mind Talks, um oferecimento Crosshost.